Cidade, segunda edição. E hoje a gente está tendo o prazer de talvez ter a pauta mais política do nosso, desde 14 de janeiro, que é trazer uma pessoa, a Laura do Amaral, vou apresentar a vocês agora, meus queridos ouvintes, representante do jornal Santa Catarina News, também responsável direta pelo IBP, um instituto de pesquisas que vem causando um certo barulho aqui na região, né, Laura? Verdade. Então teve pesquisa em Florianópolis, teve pesquisa em Itajaí, teve pesquisa em Balneário, teve pesquisa em Tijucas, teve pesquisa em Itapema, e teve uma pesquisa, e vou começar por ela, Laura, que você divulgou aí nos últimos dias, avaliando o trabalho de deputados estaduais, de deputados federais, dos senadores, do governador do nosso estado, do presidente da República. E eu vou te começar perguntando, vou fazer a pergunta mais fácil logo de início. É fácil fazer pesquisa política no Brasil? Não. E a resposta é tão mais fácil ainda quanto a pergunta. Não é fácil. As pessoas têm resistência, têm medo de falar. E o pior de tudo, a gente constatou, é o desconhecimento dos representantes que trabalham pra gente, trabalham pela gente. Muita gente não, eles se envergonham de falar para os entrevistadores que eles não sabem nem em quem votou. E um detalhe importante é que a eleição aconteceu há menos de um ano, quando a gente pensa em deputados federais, deputados estaduais, senadores. São recentes. E eu vou te falar, nós temos um cuidado de buscar essas amostras e de fazer checagem e procurar pessoas com o perfil do Estado para ver, e isso eu tenho até áudios, até que as pessoas mandaram, por incrível que pareça, elas se tocaram que elas não se lembram em quem votou para deputado estadual, não se lembram em quem votou para deputado federal. A questão do governo foi mais forte, né? Porque Sim. Foi atrelada à presidência, ao Senado, então ainda está mais fresco na memória. Mas as legislaturas estão esquecidas. Por parte do eleitor, às vezes tem uma certa descrença com relação às pesquisas, né? Até porque nos últimos anos... Não, é só por parte do eleitor, nos últimos anos, as pesquisas, principalmente as macros, elas não pegaram aqueles movimentos finais de eleição, né? Principalmente. Mas, Laura, tem muita pressão por parte dos políticos? Tem. A pressão anda casado com o trabalho dos institutos de pesquisa. Eu não vou falar só por mim, mas acredito que de todos. Puxando um pouquinho lá, quando você disse que não pegou bastante, nós somos um instituto, o IBP, uma empresa recém-criada, para atender Santa Catarina. Tá. Mas nós temos um know-how no estado de Mato Grosso do Sul, atendemos Mato Grosso e interior de São Paulo. Uhum. E lá atrás, eu sou publicitária, jornalista e analista de comportamento em rede social. Sim. Lá atrás, eu já tinha cantado a bola. Que vinha-se um movimento de redes que poderia fazer a diferença. Então, a gente tem esse cuidado, sabe? A gente já enxergava lá. Só que nós não somos um macro. Nós atendemos, regionalmente. Eu me afundei em Santa Catarina, eu comprei um apartamento, vim morar pra cá. Não sou uma aventureira igual... como você falou, a pressão é tudo bem. Quer saber da empresa? Eu fui convidada por alguns vereadores, deputados. A gente conversa, eu vou explicar tudo que é necessário, passo os dados. Mas aí teve gente que passou do limite, né? A ignorância. E assim, eu realmente, o Santa Catarina News quer mostrar boas notícias. Quer mostrar que nós temos 40 parlamentares na LESC fazendo pelo povo. Então, e essa questão aí de... Eu agora até fiz um desafio para você lá fora e faço para quem está ouvindo. Se consegue lembrar 3 deputados estaduais que estão na legislatura hoje. Uhum. Aí você puxe pela memória, as pessoas não sabem. E a parceria do Instituto é isso. É se identificar, é mostrar, é apontar. Então, nós estamos aqui mostrando um trabalho, Santa Catarina News. O Santa Catarina News, o que acontece? Muita gente, mas você tem que apresentar. Nós contratamos o nosso serviço. Não é proibido. Sim. Porque é uma ação para divulgar o Instituto. Vou aproveitar a sua fala, Laura, e vamos responder a pergunta do Paulo de Balneário. Paulo de Balneário faz uma pergunta exatamente nesse sentido. Uhum. Essas pesquisas são encomendadas por partidos ou são feitas por iniciativa do Instituto? O Paulo de Balneário. Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Paulo, obrigada. Então, essa pesquisa foi encomendada por nós. Nós estamos entrando no mercado e nos mostrando para esse mercado em Santa Catarina. Então, o Santa Catarina News encomendou do Instituto,
que nós temos, nós terceirizamos, trouxemos, eu até falei para você, né? Quando você me procurou, eu vim até você porque faz parte da pesquisa, eu saber o que as pessoas acham dessas pesquisas, se concordam, se discordam, porque elas estão aí para isso. E nós não estamos para agradar, nós vamos mostrar qual é o termômetro. E isso a gente faz pesquisa interna. Essas foi encomendada pelo nosso site. O jornal encomendou do próprio Instituto para mostrar o trabalho. Ô Laura, deixa eu te contar uma história. A Rádio Cidade fez uma pesquisa aqui em 2016 também, Pedro Leonardo, e foi batata, hein? Um movimento que muitos institutos não pegaram em 2016, a rádio pegou e deveremos fazer em 2020 também. E uma história interessante minha da Laura é porque nós nos conhecemos assim. Eu tive contato com a pesquisa, fiquei curioso para saber quem era a Laura. Estranha em primeiro momento, né? Porque assim, a primeira pergunta que o leigo faz é, poxa, mas essa pesquisa não precisa estar registrada, gente? É fake news, né? É fake news. A pesquisa precisa estar registrada no ano eleitoral. Quando não é ano eleitoral, ela pode ser simplesmente divulgada, apenas ela tem que deixar clara quais foram os métodos, quantas pessoas foram pesquisadas, enfim. Então isso é absolutamente normal dentro do ramo e tem acontecido no Brasil inteiro esse tipo de pesquisa ao ano das eleições, porque é quando você começa a medir, inclusive, o movimento que os vereadores estão fazendo, que os prefeitos estão fazendo, aqueles que vão tentar a reeleição, aqueles que vão tentar passar o bastão para outro candidato, enfim. Então isso é absolutamente normal. Vou aproveitar, Laura, para dizer o seguinte, o Silvano está dizendo o seguinte: gostei da pauta, a Laura é muito competente, tenho certeza que Santa Catarina só tem a ganhar com essa pesquisa, meus parabéns. O Leandro Rusken, acompanha o Leandro muito, Leandro nas redes sociais, é impressionante a capacidade do Leandro de ler o momento político nacional. Parabéns, Leandro, sou seu fã. Boa tarde, professor Reoli Borges, grande abraço, bom trabalho, estamos acompanhando as notícias do Jornal da Cidade, segunda edição. Temos WhatsApp, Pedro? Manda pra gente? Boa noite. Uma dúvida que eu sempre tive sobre pesquisas. As pesquisas não deveriam ser divulgadas só para quem contrata as pesquisas? No caso, o político contrata a pesquisa e então ele recebe um feedback da pesquisa para ele saber onde ele deve atuar. E não ser divulgada para o público? Eu nunca entendi qual é o objetivo, qual é a vantagem de divulgar o resultado das pesquisas para o público. É interessante a fala do Jean, porque assim, tem alguns países, Jean, que proíbem a divulgação da pesquisa porque entendem que elas podem direcionar o voto do eleitor. E principalmente no Brasil. O Brasil tem uma coisa, eu já conversei com pessoas, Laura, que dizem assim, eu vou votar naquele candidato porque ele vai ganhar. Tá mais forte, né? Tá mais forte, né? Mais forte. O que você tem a dizer então, pro o que Jean? acontece? Existem sim, essas são internas, né? É o que costuma se encomendar mais, são as internas que nós fazemos, aí é mais qualitativa. Nós fizemos uma quantitativa, né, no estado, e são a qualitativa, para apontar. Para apontar, por exemplo, você me encomenda uma pesquisa, Reoli. Eu vou para a rua tentar identificar quem te ouve, por que te ouve ou por que não quer te ouvir. Né? Então, é extrair esses detalhes para você melhorar. E isso a gente faz para o político. Neste caso, o Instituto fez uma ação de marketing para divulgar que nós estamos na região. E nós identificamos uma série de coisas, porque não tem sido feito, divulgado essas coisas. O trabalho legislativo não tem uma forma, não tem um ranking para avaliar. Entende? E tem no estado que nós tivemos uma dificuldade de buscar, de pesquisar. Quando você vai para as ruas, uma questão nas ruas também, mas eu nunca fui consultado, né? Eu nunca participei de pesquisa, ninguém na minha casa participou de pesquisa. Mas é isso aí, são amostras, as pessoas não entendem, eu acho que foi até bom você me convidar para vir para cá, que não entende que são amostras, e a gente a gente é fruto de pesquisa, a roupa que você veste passou por uma pesquisa de tecido, de temperatura, o que a gente come. Então não significa que não te perguntaram que você não faz parte de um mundo amostral. Então na política é assim, e é o que você falou, é a lei nos permite, nós fazemos isso, nós fazemos interna, mas também não vamos, você vai me contratar o melhor do rato, também não, se não apontar, a gente publica o que é coletado. Ô Laura, a gente vai fazer uma pausa daqui um pouquinho pro Luiz Carlos Prates, mas antes eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando a gente começou a tratar dessas pesquisas, eu e você me falou que inclusive os entrevistadores você traz de outro estado para que ele não seja contaminado pela comunidade local. Não saber, mas é aquele gordinho, a gente não sabe, a gente não conhece. Mas aquele mais novo, não sabemos. Era para não ter nenhum. Porque foi a pesquisa comprada, o que é muito comum, não é. Infelizmente, nós pagamos para mostrar o nosso trabalho que nós estamos aqui. Então, e vieram todos de fora. Eu estou conversando com a Laura do Amaral, do IBP, do Santa Catarina News,
E vou dar uma pausinha pra gente fazer o Luiz Carlos Prates. Na volta eu retorno com ela, o nosso ouvinte participando, Tony Ueno. Pesquisa é um retrato de momento, verdade, Tony? O Vandré Machado, boa noite, professor. A Rose Franco, Laura, arrasa aí, abraço carinhoso da amiga, dá um oi pra nós. Abraço. Mandando aqui a participação do ouvinte. Vamos... 18 horas e 39 minutos, a gente vai retomar o papo aqui com a Laura, que está super agradável. A gente está falando bastante de pesquisas políticas do IBP, do Santa Catarina News. E eu fiz uma pergunta para a Laura aqui, a gente vai trazer agora para você, ouvinte. A gente conseguiu, vamos tentar entrar um pouquinho nas pesquisas que foram feitas aqui nas nossas regiões, para a gente tentar dimensionar qual é como disse aqui agora há pouco, o ouvinte, só lembrando aqui o ouvinte, foi o Tony Ueno, pesquisa é um retrato de momento. Então vamos tentar aqui analisar, pelo menos superficialmente, esses momentos. A gente pode até trazer a Laura em um outro momento para a gente explorar ainda mais esses assuntos, mas falando de momento, aproveitando inclusive aqui, Laura, o Vandré Machado está dizendo o seguinte: trabalhei alguns anos na empresa Nielsen Company, trabalha com diversas pesquisas, e o que a Lara falou é muito verdade. Até o tecido de determinada roupa é pesquisado, nomes de produtos, qual item vende mais, em determinada região, tudo é baseado em pesquisa. Então, eu vou pegar primeiro assim, a gente viu na sua pesquisa de avaliação do presidente Bolsonaro, por exemplo, que ele continua com uma avaliação muito forte em Santa Catarina, né? 50% avaliando o governo como ótimo ou bom, e 20 e poucos por cento ali na casa do regular. Então, continua sendo o estado em que o Bolsonaro é mais popular em termos de governo. Continua com essa popularidade. Sim, a gente vê isso claramente. Não alterou muita coisa, não. Ô, Lauri, vou explorar você ainda mais. Diga. Essa onda PSL vai ser forte em 2020? Olha, Helly, eu vou te falar como especialista na área. Pelas amostras que nós temos, que nós fizemos, eu ainda não tenho condições de te afirmar ou cedo. não. É cedo. Porque além da questão de momento, as amostras não são suficientes. E eu não entrei exatamente nessa linha. Eu fiz uma amostragem geral sobre avaliação de mandatos, legisladores, enfim. Eu não tenho. Eu acho que até você pode falar melhor, porque você entende o quadro local. Mas como pesquisadora, como representante do Instituto, nós ainda não temos. Até faz parte do meu trabalho essa análise, essa base mais analítica, essa questão de apontar sim ou não. E eu costumo fazer isso nas pesquisas que nós realizamos em outros estados. Então eu tenho que estar muito segura. E no momento, além de não ter dados, esse cenário até da distância dos legisladores com o eleitor me impede de dizer se sim ou se não. Eu vou contribuir para a sua resposta e vou chamar logo o intervalo. Na volta a gente retorna para conversar um pouco mais, mas aqui nos nossos municípios, eu vou destacar 2 municípios importantes. Então, Itajaí já tem um movimento forte em torno da campanha do Coronel Mocelin para prefeito de Itajaí no próximo ano, candidato do PSL, também. Bem cotado nas pesquisas, 3º lugar, se eu não me engano, na pesquisa de Itajaí. A mesma coisa com o Evaldo Hoffmann, Coronel Evaldo Hoffmann em Balneário, o candidato do Carlos Moisés, também bastante cotado nessas pesquisas. Enfim, então o PSL continua se movimentando, mas vou concordar com você, ainda é muito cedo para tratar de eleições municipais de 2020. Você, ouvinte, pode estar achando que a gente está em cima do muro aí, tá nos ouvindo? Não, grosso modo eu posso te afirmar uma coisa. A onda Bolsonaro não vai ser forte nas eleições municipais. Isso aí eu posso afirmar. Sim. Isso aí, né, a gente vê que é diferente não de uma vai, coisa se o prefeito e o vereador quer entrar nessa onda, ele não vai conseguir. Não vai ter a mesma força de que levou gente para a Câmara Federal, que levou para o Senado e para os governos. Isso aí a gente pode apontar. Mas as redes sociais vão ter muita força. Sim, graças certamente. a Deus. É eu sou analista de redes sociais e é uma região que eu gosto de analisar o comportamento do eleitor conforme ele fala nas redes. Então a gente faz esse trabalho também. 18 horas e 43 minutos. Jornal da Cidade, 2ª edição. O som do inverno. Muita gente participando aqui da nossa live no Facebook, agora nesse final de tarde, curtindo aqui a entrevista com a Laura do Amaral, do Instituto do IBP e também do Santa Catarina News. O Emerson Menezes tinha que ser crime inafiançável, absurdo. A Laura sempre muito bem em suas colocações. Também com a gente aqui, olha, tem bastante gente participando, e vamos aos abraços. Ana Carla Correia, o Tony Ueno, também o Leandro Rusken, o Silvano Carvalho, o Vandré Machado, a Rose Franco, também com a gente aqui,
o Leandro Rusken, o Gustavo Nunes, o Lindomar Goldones, a Fernanda Crefta, o Romualdo Silva Neto, também com a gente a Érica Adriele, o Vanderly Wilson Rakoski, a Rose Martins, Rosmélia Nunes, Rosimar Teixeira, Dai Stephens, Ana Lara Caetano. A Alexandre Fernandes diz o seguinte para você, Laura. A Laura é fera, parabéns, minha amiga. Santa Catarina só tem a ganhar. Também o Marcela Ribeiro, a Maria Juventina da Silva, o José Neri, a Gisele da Silva também entrou, o Emerson Menezes. O voto da bala e fake news vai ter que ser combatido fortemente para que não percamos ainda mais espaço no cenário internacional. A opinião aí do Emerson Menezes. Temos o WhatsApp também, Pedro Leonardo? No meu WhatsApp? As perguntas da pesquisa são direcionadas, optativas. Poderia dar um exemplo, a Juscelia de Porto Belo. As perguntas da pesquisa são direcionadas ou são optativas? Olha, Laura? existem a questão assim, por exemplo, eu tenho a estimulada e a espontânea. Tá. Né? Por exemplo, quando eu faço avaliação aqui, para exemplo de Itapema, eu pergunto qual é o vereador mais atuante. Tá. Espontâneo. Sim. Espontâneo totalmente. Para quem você votaria para vereador? Totalmente espontâneo, até entra a questão dos pesquisadores que nem conhecem quem podem ser candidatos aqui. Perfeito. Não há interferência nenhuma. Já para prefeito, nós fizemos uma pré-pesquisa e levantamos os nomes de quem as pessoas querem que sejam prefeito. Pode não ser. Alguns aí falam, mas ele nem quer ser. Mas a população citou, em algumas amostras, quer ser. Essas são estimuladas. Eu tenho essa opção, essa ou essa. Em quem você votaria? E aí tem a questão da rejeição. Em quem você não votaria de jeito nenhum. Então, daqui você tira a intenção de votos e a rejeição. E estimulando ou não, pode ser uma pergunta direta, sem direcionamento. Para quem você... Para prefeito, a primeira é espontânea. Porque eu faço... para quem você votaria para prefeito de Itapema? Não sei. Ótimo, não sei, não quero falar, depende, o fulano de tal é anotado e vai para análise. Aí eu faço, agora eu vou te citar os nomes. Tá, em quem você votaria? Em quem você votaria e em quem você não votaria de jeito Até nenhum. comentei contigo, quando saiu a pesquisa de Itapema, uma situação que me chamou a atenção, era a prefeita muito bem avaliada, e os vereadores da oposição muito bem avaliados também, né? Que é um quadro normal, né? Que você fazia a oposição, aparece, né? Sim. Você é natural. Porque dentro dos antagonismos, exatamente, a tendência é você realmente escolher lados, então é natural que surjam essas preferências, né? Porque o que acontece? Você vê que a oposição, ela aponta. A situação, mesmo que faça, ela tem a obrigação de fazer. Então, Sim. acaba tendo um espaço para aparecer, né? Sim. A prefeita com aprovação superior a 70%, e os vereadores Iagan, Tanaka, Xepa, muito bem posicionados em termos de atuação e de direcionamento para o público da região. A gente estava conversando com a Laura fora do ar, e a Laura contou que a metodologia dessas pesquisas é interessante, porque em Balneário, inclusive, votar... Que pesquisa pra junto, né? Mas apareceu morto, mas a gente não sabe que tá morto. O eleitor citou, né? O nome é até hoje. Se alguém souber, por favor, me avisa quem que é o morto, que até agora eu não sei quem é. Mas apareceu na amostra, né? Então, enfim, a gente só divulga o retrato. E é um retrato de momento. Falar, isso não vai acontecer, fulano não vai ganhar, fulano vai perder. É claro, a gente não veio apontar quem vai ganhar ou quem vai perder, mas mostrar um retrato atual. A gente que está por dentro da política, ou que pelo menos estuda a política, analisa a política diariamente, consegue ver muita credibilidade no que você apurou, viu, Laura? Eu falo isso com muita tranquilidade para você, por exemplo, aqui na região, a aprovação do Gilson Marques como deputado do Novo, o deputado mais citado pelos ouvintes, um deputado que até o momento vem fazendo realmente um trabalho muito bem feito na Câmara dos Deputados, né? Abrindo mão de verbas de gabinete, sendo muito atuante na perspectiva do dia a dia, estando presente em todas as reuniões, sem processos, abrindo mão de privilégios e benefícios. Então, assim, muito dentro da realidade. A mesma coisa acontecendo com a Paulinha aqui na nossa região, deputada também bastante atuante de uma forma geral, aqui na Costa Esmeralda, que apareceu também muito bem posicionada na pesquisa, enfim. E o interessante é que a Paulinha apareceu... Eu recebi fãs dela de outros estados. Falaram, olha, eu vi a minha deputada, ele nem é daqui do estado, viu? Legal, né? Tá bem posicionada. Eu ainda não conheço o trabalho, mas nos apontamentos ela apareceu muito bem. Ô Laura, eu vou agradecer demais a sua presença aqui no nosso Jornal da Cidade, segunda edição. Quero deixar as portas da casa abertas para que você volte, para que você retorne, trazendo o seu trabalho com as pesquisas, o seu trabalho com o jornalismo, que tenho certeza vai agregar muito para a nossa região
e você será sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigado, Laura. Eu que agradeço pelo espaço. Aí peço pro ouvinte acessar www.santacatarinananews.com. Mande sugestões, mande informações pra gente, que a gente também quer estreitar a notícia com a população. E te agradecer imensamente. Se tiverem dúvidas, mande perguntas que eu volto com todo prazer para responder. Obrigado, Laura.